agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Glória a Deus. Nós estamos numa noite festiva, uma noite quando nós separamos para adorar o Senhor, mas uma noite também onde nós separamos para agradecer o Senhor pelos feitos do Senhor para conosco. Hoje nós teremos um culto diferente, nós teremos a participação do seminarista Samuel, que vai trazer a palavra daqui a pouquinho. E após a ministração da palavra, do seminarista Samuel, nós teremos a participação da família Lola. A família Lola está presente aqui. Eles estão aqui contentes, agradecidos ao Senhor, que o Senhor tem conservado com vida a matriarca da família. Isso é uma bênção, é um culto de gratidão ao Senhor e um culto festivo ao Senhor, separando um momento para agradecer ao Senhor pelos feitos do Senhor na vida da dona Antoninha. Então eu gostaria de convidar aqui para frente os reverendos Celso, o reverendo Nilton, que eles possam tomar assento aqui, que logo após a pregação da palavra, através do nosso seminarista, vocês terão a oportunidade de fazer o uso da palavra. Então, vocês podem se aproximar aqui. Nós vamos convidar o seminarista para trazer a palavra. Pastor Neemias está aí também, né? Pode chegar, pastor Neemias. Tem outro pastor que está aqui? Se tiver, pode se aproximar, sente, tome lugar, assento com a gente aqui. Tem algum outro pastor? Se chegar outro pastor aí, por favor, aí, os diáconos conduzam eles aqui para frente. Léo, venha fazer oração pelo pregador, pelo seminarista. Vamos orar? Quando o presbítero Márcio falava ali de gratidão, né, o que veio ao meu coração é quando o salmista fala lá no Salmo 116, versículo 12, que diz: que daria ao Senhor por todos os seus benefícios dele para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Então, nesse momento, vamos invocar o nome do Senhor. Pai querido, nessa noite estamos alegres porque estamos na tua casa. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E neste momento, Pai, quero apresentar diante do Senhor o teu servo, o qual, meu Deus, vai ministrar a tua palavra, que tu possa, meu Deus, usar ele de forma ao querer e à vontade do Senhor. Toma ele como teu instrumento nas tuas mãos. Não seja ele, mas seja o Senhor que fale. Através da sua boca, que isso esteja assim, meu Pai, revestindo ele com teu poder, em nome de Jesus. E as pessoas, meu Pai, que vieram essa noite, que saiam daqui edificados, abençoados, no poder que há no nome de Jesus. Amém. Eu saúdo a igreja na doce paz do Senhor Jesus. Amém? Confesso que não estou acostumado com a acústica desse templo, mas espero que, pela misericórdia e graça de Deus, tenhamos uma linguagem entendível ao alcance de cada um de vocês. É a primeira vez que terei o privilégio de pregar aqui na Igreja Mãe de João Dourado. Agradeço a confiança do conselho, na pessoa do pastor Clóvis, dos presbíteros e do pastor Rosentino. Sou amigo do pastor Rosentino, convivi com ele ali 2-3 anos no JMC, em São Paulo. E sou filho aqui da Igreja de Ipanema, a quem não me conhece ainda. Conheço alguns rostos já aqui.
E é uma honra, amados, é um grande privilégio poder estar aqui com vocês nessa noite. Confesso, de modo bem informal, que se eu soubesse antes que teríamos um momento aqui hoje mais específico e festivo de gratidão, eu teria tido uma mensagem mais específica voltada para isso. Mas aconteceu alguns choques de informação, mas a mensagem que Deus colocou no nosso coração, eu espero que ela frutifique na minha vida e na sua também, tá bom? É um prazer conhecer os irmãos e poder trazer a palavra do Senhor. Eu convido a amada igreja a abrir suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo de número 20. Evangelho segundo João, capítulo de número 20. A igreja mesmo assentada, eu conto com a atenção à leitura da palavra do Senhor nesse texto. Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos 19 ao 23. Enquanto os irmãos folheiam sua Bíblia e vão abrindo o texto, eu queria que você, de modo bem informal, segundo o seu querer e a vontade, é claro, declarasse para o irmão que está do seu lado: Jesus é o melhor presente na sua vida. E sabe por quê? Porque Ele se faz presente hoje e sempre na história do seu povo. Ele é Rei e Senhor na história e na trajetória de nossa vida. Amém, amados? Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Amém, amados? Queridos, as pessoas sempre estão em algum ponto de decisão ou tensão, e devido às suas reações, muitas vezes elas expressam medo. E medo aqui, tratado pelo apóstolo João, não é aquela prudência que as pessoas acham que você tem que ter no trânsito, ou uma cautela com alguma coisa. E na nossa vida não é diferente. Em muitas decisões que tomamos, as pessoas muitas vezes têm medo de um vestibular que estão por fazer, medo de investir mais na irrigação por conta da crise ou previsão do tempo, medo muitas vezes de dizer a verdade para alguém, ainda que crente ou não. Enfim, há uma série de coisas que sempre nos levam a estar em um ponto ou de confiança ou de medo. Ou de confiar e depender totalmente de Deus, ou desconfiarmos e duvidarmos do seu poder. Pois bem, lembrando-me disso, faz jus lembrarmos também do que aconteceu com o profeta Elias. O primeiro livro de Reis, no capítulo 19, nos é enredada uma história em que Elias fugiu para um deserto e pediu a morte para si. E essa história você sabe melhor do que eu, porque ele sentiu medo de uma mulher chamada Jezabel, que após saber por seu marido Acabe que esse homem tinha conseguido deter 450 profetas de Baal, esse homem agora chamado Elias, ele se sentiu apavorado, paralisado, e ele caminhou por volta de um dia, um percurso até o deserto, debaixo de um pé de uma árvore chamada zimbro, e pediu a morte para si, dizendo a Deus: basta, toma agora a minha vida, não sou melhor do que meus pais. E há uma semelhança com esse texto que acabamos de ler.
Às vezes nós temos medo do passado, do presente ou de uma coisa do futuro que não veio ainda sobre nós. Eu não sei como você findou o ano de 2016 e quais são suas reais expectativas e princípios que têm norteado a sua vida no presente ano de 2017. Mas eu quero te dizer que Jesus Cristo se faz presente aos seus seguidores amedrontados. Jesus Cristo se faz presente aos discípulos, mesmo numa situação de medo. Porque Ele é Deus, na bonança, na escassez e em qualquer situação. Amém, amados? O texto ainda de 1 Reis, capítulo 19, nos diz que Elias, ele foi para uma caverna. E antes disso, ele não queria comer. Deus manda um anjo para que ele comesse. E com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Após isso, ele vai para a caverna, melhor dizendo, e ali Deus entra a falar com ele. E ele diz, num diálogo com Deus: mataram os teus profetas e eu fiquei só, e procuram destruir minha vida. Deus então manda ele sair daquela caverna, cumprir a missão do chamado de ungir Azael, rei sobre a Síria, Jeú, filho de Ninzi, rei sobre Israel, e Eliseu como seu sucessor. E no fim do texto nos é dito, nessa parte, que Deus diz para ele: olha, eu conservei 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, nem se prostraram. Queridos, muitas vezes o medo, muitas vezes não, o medo cria tormento, o medo ele afugenta a nossa confiança em Deus. Não é por acaso que bem disse também João, na primeira epístola dele: o amor lança fora o medo. No perfeito amor não pode existir medo, pois o medo produz tormento. Que tipo de coisa nos tem atormentado ultimamente? As notícias da mídia, as crises políticas? Não sei o que tem atormentado a tua vida. Mesmo que você seja um varão, uma varoa que tem uma maturidade e muito tempo de igreja, mas sempre pode existir alguma coisa que queira ou que lute contra a sua fé. Queridos, caminhando mais no texto que acabamos de ler, os discípulos, por conta da perseguição dos judeus, após Jesus ter sido ressurreto, esse texto vai dizer que ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, se refere após Maria da Madalena ter visto Jesus ressurreto, e esses discípulos sabiam do poder do judeu contra eles. O que é que eles fizeram, os seguidores de Jesus? Eles ficaram trancados na sua casa. Eles se sentiam paralisados, porque poderiam perder a própria vida. Elias entrou numa caverna. Esses ficaram paralisados nesse momento, nesse tempo, numa casa. Que tipo de medo tem paralisado sua vida, ou a minha vida? Que tipo de tormento tem trabalhado contra a nossa vida, a ponto de querer fazer-nos paralisar no tempo? É aí onde Jesus entra em cena. E eu quero te dizer, amado, que Jesus se faz presente, trazendo paz ao nosso coração. Jesus se faz presente, trazendo paz ao nosso coração. E não é por acaso que Isaías diz que Ele é o príncipe da paz, Deus forte, conselheiro. O apóstolo Paulo também, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 15, diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo. O próprio Cristo disse: não dou a paz que o mundo dá, porque Ele dá uma paz muito melhor. No mundo passaremos por aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, e nós estando com Ele, certamente o venceremos também. Amém, amados? O que seria então a definição de Jesus trazer paz? Eu queria que você observasse pelo próprio enredo do texto. Olha o que diz: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E eu quero que você perceba ainda o versículo 21, a primeira parte onde diz: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Será se os discípulos não perceberam a primeira vez que Jesus declarou paz? A paz seja convosco. Algumas pessoas acham que paz
graça e paz é apenas um breve cumprimento para um irmão. A paz do Senhor é muito mais que isso. E quando Jesus Cristo declara isso para esses discípulos, Ele tinha em mente: vocês devem colocar os seus olhos em mim, no autor e consumador da fé de vocês. Vocês não devem deixar o medo paralisá-los. Muito mais do que o significado da shalom e da graça de Deus na paz, Jesus queria mostrar para eles: olhem para mim. No vosso medo, olhem para mim. Jesus traz paz em momentos de agonia, de tormento e de dor que nós passamos na vida. Não por persuasão minha, porque sou um simples e limitado pregador, mas eu creio que você crê na graça do Evangelho de que Jesus traz paz ao seu coração. Se você não tem sentido paz, busque em Cristo, porque Ele dá a todos que o buscam. Aqui e acolá eu preciso amadurecer muito mais, sim, porque às vezes nós queremos confiar em nós mesmos. Às vezes numa situação em que um irmão nos ofende, e às vezes nós ficamos quietos e achamos que, olha, eu quero ficar em paz. Não é isso que o texto está dizendo, uma resolução de conflitos. Mas o medo do poder do inimigo querendo bloquear a fé dos irmãos. Os discípulos eram aqueles que seguiam a Cristo, não apenas no momento que Cristo chamou, mas você é um discípulo para seguir a Cristo e proclamar as boas novas de salvação, onde Ele colocou a planta dos teus pés. O apóstolo Pedro bem disse: nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, raça eleita, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus tem um propósito na sua vida. E o propósito dele não é apenas te salvar, é te salvar como Ele já fez isso, e você também compartilhar no testemunho de sua vida, nas suas atitudes e em tudo que você faz ou deixa de fazer, glorificando o nome dEle. Queridos e queridas, quando João disse que Jesus veio e se pôs no meio deles, ele não está preocupado em mostrar se Jesus usou o seu poder divino totalmente, 100% ou não, para entrar naquela casa que estava trancada. Alguns estudiosos vão se preocupar e deter muito nisso. Como é que Jesus entrou naquela casa porque estava trancada? João apenas quer mostrar que simplesmente Jesus entrou, não mostrando o modo, a maneira. Se pôs no meio, sentiu a dor daqueles discípulos e lhes declarou o quê? Paz seja convosco. Além de paz, Jesus traz alegria num contexto de tristeza dos discípulos. Se tem uma coisa que a paz puxa e acompanha, é a alegria. Mesmo em momentos de tristeza, mesmo em momentos de luto, de perdas e de dificuldades. Eu digo isso porque muitas vezes você faz uma prova acadêmica ou provas da vida e nem sempre nós temos bons resultados de imediato. Mas quando nós nos esforçamos e damos o máximo confiando em Deus, nós sentimos paz no nosso coração. E eu não estou falando daquela paz emotiva, que muitas vezes um rapaz olha para uma moça e diz: eu estou com paz no meu coração por conta da beleza. Não, aí é outra paz, aí é outra coisa. O texto está falando de paz no sentido de confiar que Deus guia a sua vida, independente do seu passado, do presente de sua vida e do futuro. Porque Ele é Senhor e Rei, soberano, mestre por excelência na vida daqueles que o temem e o servem. Adiantando, amados, eu queria que os irmãos percebessem agora o versículo de número 20. E dizendo isto, ou seja, paz seja convosco, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Jesus, além de trazer paz, quis mostrar e confirmar para esses amados que Ele tinha sido ressurreto, que Ele triunfou na cruz e que Ele não desistiu de morrer na cruz por mim e por você. Que nele crescem e assim tivéssemos vida e vida eterna. Interessante percebermos isso, que Jesus já sabia que Judas o trairia e nem por isso ele deixou de cumprir a vontade de Deus. Alguns dizem que Jesus ficou contra Deus quando disse aquela frase: Deus meu, por que me desamparaste? E não é bem isso o propósito dos evangelhos. E sim mostrar que na natureza humana que Jesus teve de fato e tem, Ele sentiu profundamente o peso do pecado meu e seu sobre os seus ombros. A sua paz
trouxe-nos a graça e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O poder de Jesus Cristo é o Evangelho. O Jesus Cristo é o Evangelho para a salvação de todo aquele que nele crê, seja judeu, seja grego, brasileiro, argentino e qualquer tipo de pessoa e etnia nesse mundo. Queridos, é tão confortante nós estarmos num momento triste e chegar um amigo, uma amiga nossa e dizer: olha, eu quero te ouvir. Quando Jesus se pôs no meio, ele entendeu o momento. Embora o texto não disse que Jesus ouviu isso ou aquilo outro, Jesus se importou com o contexto dos seus discípulos que estavam amedrontados. Temos nos importado com aqueles irmãos e irmãs que passam aflições, muitas das vezes mais pesadas do que as nossas. Muitas pessoas, nada contra quem vai para psicólogo, é importante, precisamos sim, mas tem muitas pessoas que vão ao psicólogo ou pessoas dessa área porque não tem um ouvido para ouvir em casa, porque muitas vezes não tem um ombro amigo. Mas Jesus é um ombro amigo contínuo, hoje, sempre, eternamente. E nós devemos ser motivados também, embora o texto não prescreva isso e não dá um mandamento numa ordem nesse sentido, mas isso deve nos influenciar a termos essa atitude prática, de ouvir o outro, de entender o outro, acima de tudo, guiados pela luz do Evangelho. Temos sido pacíficos com a nossa vizinhança, temos sido um ouvido amigo, justo, prudente, brando à nossa sociedade, interpretando-a, ligando os pontos de contato, ou muitas vezes nós somos um a mais que diz: não tem jeito, não tem solução. Já perceberam que no Brasil o que mais tem hoje em dia é comentarista de política e futebol? Futebol sempre teve, né? Seria até errado dizer isso. Mas é fácil apontar problemas. Nós temos que apontar solução. E solução com qualidade, com precisão. E isso começa pela palavra, que é nossa regra de fé e prática. Amém? Eu quero dizer para você, prestar mais um pouquinho, uma vez, de atenção no versículo 20 já lido. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Devemos nos alegrar ao ver a presença de Deus na nossa vida. Não apenas naqueles momentos que nós nos vimos mais em agonia. Porque daí, certamente nossa crença seria de nossos interesses próprios. Lembrar de Jesus apenas quando as finanças não vão bem, ou quando eu estou muito enfermo, ou quando tive um problema familiar, ou com um irmão da igreja. Em todo tempo, fora de tempo, devemos ter o apreço, a amizade do nosso mestre que caminha contigo. Assim como Deus caminhou com o povo de Israel, numa coluna de nuvem durante o dia e na noite com a coluna de fogo, Ele continua um Deus presente. Deus é presente e é o melhor presente que você pode ter. Querido, a presença de Cristo deve produzir alegria na nossa vida. E Ele está disponível. Se porventura eu e você não sentirmos alegria na sua presença, o que está errado é eu ou você, mas nunca o nosso mestre. Porque poder Ele nos dá. Graça, misericórdia, humildade. Ele é isso, tudo isso e muito mais. Eu queria ainda te dizer, amados, que Jesus se faz presente, além de trazer paz, alegria, Ele também te relembra da missão que Ele te chamou. Como assim? Relembra? Eu quero que você perceba no texto a parte final do versículo 21, onde Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Quando Jesus diz isso, Ele está alertando a algo que Ele já disse no capítulo 17, versículo 18. Jesus designou uma missão para mim e para você. Somos enviados em todo tempo e fora de tempo, como diz Paulo, a falar das boas novas de salvação. E para isso, você não precisa ter um curso de teologia. Para isso, você não pode dizer, eu não vou evangelizar. Isso é coisa do presbítero, isso é coisa do diácono, do pastor da minha igreja. Eu não. Você é a luz. E muitas vezes eu vejo que as coisas mais simples de ser, muitas vezes têm mais eficácia do que coisas que as pessoas querem encher de muita firula ou de mostrar muito academicismo. Então não duvide do poder e do potencial de Deus usando sua vida. E não se preocupe com a simplicidade do seu jeito. Uma vez que o Espírito Santo te usa, você é sal e luz no mundo. Você contagia com a paz, com a alegria de Cristo. E você triunfa porque Cristo habita em você.
O próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos dele. Isso também, além de nos dar a garantia de que somos filhos de Deus, traz paz e alegria ao nosso coração. A carne, o maligno e o mundo, na maldade que há no mundo, querem sempre trazer incerteza, dúvida e confusão ao nosso coração. Mas Jesus, ele traz vida, ele traz segurança, ele traz paz. E tudo quanto você precisa, no tempo, na hora, quando e onde ele quer. Meu querido, eu queria finalizar dizendo que Jesus, ele te relembra a missão porque ele tem um zelo proposital com cada um de nós. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E o 22 diz: e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Ele te designa para uma missão, mas ele não deixa de te capacitar. Em resumo, de modo mais simples, o mesmo Deus que te chama para a missão, ele te capacita, ele investe em você. O mesmo Deus que te chama, te capacita e investe em você. Eu tenho muito que melhorar na minha vida, não nego, mas eu tenho que trabalhar para isso. Na submissão da palavra de Deus, ouvindo os conselhos de pessoas mais velhas e mais novas também. Eu tinha vergonha no início de falar em público, há um tempinho atrás. Mas pela graça de Deus, o tremor e o temor de falar a palavra a gente tem. E a gente não pode perder isso pela misericórdia de Deus. Mas se fosse um tempo atrás, eu estava aqui tremendo falando para uma igreja cheia, a qual estou contemplando com os meus olhos. Um professor em São Paulo, não sei porquê, mas ele subestimou um pouco a minha desenvoltura na matéria dele. E na primeira prova eu tirei 4,5, fui mal mesmo. Valendo 10, 4,5 é ruim, né, gente? Fala a verdade. É ruim, é péssimo. Eu consegui dar a volta por cima e eu fiquei com a média final de 8,5. E de repente, no dia de dar as notas, ele olhou para mim e falou assim: você, 8,5? Mas ele não falou no sentido de feliz, ele falou no sentido de julgar. Como é que você tirou 8,5? Deixa eu conferir de novo. Depois ele ficou sem graça e só falou 8,5. Uns amigos meus falaram: se eu fosse tua pessoa, eu tinha batido nele. Eu falei: não, gente, calma, a gente é crente. Mas às vezes as pessoas querem duvidar do que Deus pode fazer por sua vida. Seja mais do que na faculdade, no teu bairro evangelizando, na tua família. Seja em conflitos pequenos, médios e grandes, Deus é poderoso para nutrir sua fé e caminhar contigo. Querido e querida, eu quero encerrar dizendo que esse mesmo Deus que traz paz, alegria, ele te chama, mas ele te capacita. Jesus traz o alerta, relembrando a missão já designada, mas ao mesmo tempo ele mostra que é presente, preparando, capacitando e instruindo os seus servos. E isso com o derramamento do Espírito Santo de Deus que habita em mim e habita em você. E ainda os constitui como embaixadores da palavra do perdão. Observe comigo o versículo 23, por favor. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Quando Jesus diz isso, ele não tem em mente que os discípulos dele têm o poder de Deus de perdoar pecados, porque só Deus faz isso. Mas Jesus tem em mente que eles eram embaixadores das boas novas do Evangelho. Daquele mesmo Evangelho que João Batista disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. E Paulo, na carta aos Romanos, diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu quanto do grego. Primeiro para o judeu, por uma questão do pacto da aliança de Deus. E depois do grego. Deus mostrando que Ele é Senhor da história e que não faz acepção de pessoas. Sejamos, portanto, então, luz na vida das pessoas, trazendo paz, alegria, conforto e segurança. Embora não fique a par de todo o contexto de homenagem hoje, mas eu quero dizer para os irmãos que o Deus que te colocou nesse mundo, o Deus que começou a boa obra em vós, como diz Paulo, Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo. E Ele é digno de gratidão, de louvor e de reconhecimento da minha vida e da sua. Somos falhos, erramos, pecamos, muitas vezes escorregamos feio,
mas Deus sempre quer conduzir o seu povo em triunfo, contra o pecado, contra a malícia do mundo e contra todo o poder do mal. O medo produz tormento. Então não se esqueça, Jesus, Ele traz paz, Ele traz alegria, que tira a tristeza, que tira o medo. Mas Ele também te dá missões específicas para você falar da boa nova do Evangelho, para você ser um embaixador da mensagem do perdão. Meu querido e minha querida, como temos reagido à presença de Jesus na nossa vida? Espero que de modo agradável e de modo obediente e crente na palavra do Senhor. Eu queria que você, nesse momento, fechasse os teus olhos, curvasse sua fronte e vamos orar ao nosso Deus nesse instante. Senhor Deus nosso, Pai magnífico, apesar, ó Pai, das nossas limitações e fraquezas, que a Tua palavra, ó Pai, tenha produzido efeito, ó Pai, em cada um de nós. Que o nosso coração seja cativo a entender que Tu és presente em todo momento em nossa vida. Assim como Tu fostes, ó Deus, presente na vida desses discípulos amedrontados, por conta dos judeus, o Senhor chegou, ó Deus, para fazer a diferença positiva, a diferença de mudança de comportamento. Até que eles, no decorrer do texto, ó Pai, tivessem assim a volta de sair daquela casa, ó Pai, e pudessem assim, ó Deus, ter a paz no coração do Senhor, ter a paz do Senhor no coração. Obrigado porque Tu és paz, Tu és alegria, Tu és justiça, Tu és amor, e o mesmo Deus que nos chama, nos capacita a cumprir Tua palavra, ó Pai. Senhor meu Deus, abençoe cada plano e projeto aqui representado nessa noite. Abençoe a família homenageada, a família Loula, ó Pai. Embora não conheça e não esteja a par de todo o contexto, que Tu abençoes, ó Deus, que Tu protejas e continues guiando em triunfo essa família, como todas as famílias aqui representadas. Porque confiamos no Teu poder e nos rendemos a Ti em louvor, em culto e em adoração. Tu és digno de ser adorado, Tu és digno de nossa exaltação. E nós nos prostramos, ó Pai, reverentemente ao Teu nome, suplicando as Tuas misericórdias na condução da nossa vida. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo Teu caminho eterno, continuamente, como já Tu nos tens guiado, desde antes, agora e sempre. Eu oro assim agradecido. Amém. Queridos, espero que essa palavra, embora simples, na forma do pregador, mas pela graça de Deus poderosa, que ela tenha gerado frutos e despertamento no seu coração, de entender que Jesus é presente na sua vida e na minha. Amém? Eu trago um abraço da igreja que trabalha em Guarulhos, Recreio São Jorge, um bairro bem simples de Guarulhos, e que Deus nos abençoe sempre. Fico muito franqueado e feliz pela oportunidade assim nos concedida. Que Deus abençoe muito a pessoa de cada um de vocês aqui. Amém? Passo a palavra ao litúrgico. Boa noite, irmãos. Hoje é um dia especial, quando a família fazendo um culto de gratidão a Deus pelos 100 anos de tia Antoninha, filha do presbítero Antônio Nunes Dourado. Segundo tio Daniel, de saudosa memória, foi o primeiro homem a se converter nessa região. Foi o presbítero Antônio Nunes. Converteu primeiro de que João Dourado. E nós temos o privilégio aqui de 3 pastores, filhos dessa igreja. Celso, se não me falha a memória, é o 3º pastor da família do coronel João Dourado. Primeiro, reverendo Augusto. Segundo, Adalto, seu filho. E 3º, reverendo Celso, que foi pastor dessa igreja aqui, se não me falha a memória, em 67, né? 67, há 50 anos. Então, para ganharmos tempo, nós vamos passar a palavra ao pastor Celso Lola, segundo pastor Nilton, que é filho dessa igreja, e o pastor Neemias também, filho dessa igreja. Depois teremos a palavra do reverendo Neemias e, finalmente, o pastor Nilton.
Irmãos, estar diante dessa igreja, para mim, é um privilégio e uma honra. Eu sou filho dessa igreja, aqui fui batizado, aqui dei não a minha profissão de fé, porque eu dei a profissão de fé lá em Jandira, em São Paulo, onde existia o Colégio José Manuel da Conceição, que alguns que estão aqui também passaram por lá. Depois trouxe a minha carta de transferência para essa igreja e dela nunca pedi para sair. Depois, um dia, eu conversando com o pastor, ele disse: não, Celso, os pastores, quando assumem outra igreja, automaticamente a transferência vai para lá. Eu disse: eu nunca pedi a transferência para Campo Formoso, que foi a minha primeira igreja como pastor, há quase 60 anos atrás. No próximo janeiro, no dia 8 de janeiro de 2018, completo 60 anos de pastorado. Por todo canto onde passei, fui pastor. Fui ordenado em Campo Formoso, depois, com muitos trabalhos ali na frente do colégio, professor de todas as disciplinas que apareciam e que eu era obrigado a ensinar. E depois, indicado pelo presbitério de Campo Formoso, João Dourado fazia parte dele, era um presbitério só, imenso. O presbitério disse: não, você tira um tempinho e visita a igreja de João Dourado, a igreja de Gameleira, a igreja de Conquista e a igreja de Lapão. E eu visitei essas igrejas, assim, periodicamente. Por isso que o presbítero João Carlos disse que eu era pastor dessa igreja. E realmente eu era pastor visitante. E tive a honra de ordenar oficiais dessa igreja. Dentre eles, uma figura extraordinária, pai de um desses pastores citados aqui, pai de Neemias, Alexandre, seu Rufino Alexandre, que foi ordenado diácono e fez questão de morrer diácono. Acho que alguém um dia sugeriu: não, Rufino, você é um diácono tão especial que vai ser ordenado presbítero, vai ser eleito presbítero. Não quero, quero ser diácono. E ele foi diácono a vida inteira. Recebi por profissão de fé o pastor Nilton Lola, membro, filho dessa igreja. No dia da profissão de fé de Nilton, era Nilton, Rubem, filho de Adonias, e Jami. Os dois deram profissão de fé e foram examinados pelo conselho dessa igreja, presidido pelo pastor visitante e pelo reverendo Augusto Dourado, que estava visitando. Nilton nem se lembra desse detalhe, mas como quando chegar na idade dele, pode ser que a minha memória fale, mas por enquanto eu me lembro de todos os detalhes. Então, eu me lembro perfeitamente do dia que Nilton foi examinado pelo conselho dessa igreja, presidido pelo pastor Celso Lola Dourado e pelo pastor, primeiro filho dessa igreja, pastor Augusto da Silva Dourado. Tinha um bocado de gente aqui, eu olho assim, eu digo: eu conheço a turma pela cara. É a família de tio Sinésio, é a família de tia Ana, é a família de tio Joaquim Augusto, é a família do meu avô Antônio Nunes Dourado, é a família de fulano, de Beltrano. Sempre conheço todos. E sempre me considerei pastor dessa região, mesmo ausente.
porque sempre orei muito pela igreja e porque sempre estive acompanhando o desenvolvimento desta igreja. Dou graças, portanto, por estar aqui. E desculpe essas informações de ordem pessoal, porque na realidade eu estou aqui para falar de uma cidadã deste local, desta cidade, chamada Antônia Nunes Lola, que nós, sobrinhos, nunca chamamos tia Antônia, chamava-se tia Tudinha, porque tia Tudinha é mãe de Daniel, tia Tudinha é mãe de Doraci, tia Tudinha é mãe de Dorilé, é mãe de Nilton, é mãe de Dorileide. Essa turma toda importante, é mãe de Sidney, que logo foi um dos primeiros que eu vi entrar aqui. Uma família bonita, desenvolvida, filha desta igreja, que beleza. Então, essa cidadã, é que eles da família decidiram por lá que iam comemorar o aniversário lá na casa de Daniel, o filho mais velho, muito querido, meio manhoso, sempre provocou uma atenção especial por parte da mãe. As irmãs ficavam bem enciumadas. Minha mãe só presta atenção às piadas de Daniel, só presta atenção aos presentes de Daniel. Eu tenho que repartir isso com a comunidade, porque quando eles vieram me falar da comemoração lá na casa, e eu estive lá ontem comemorando, eu disse a eles, não, essa cidadã que está aí, quase sem ouvir, com os olhos já meio apagados, mas uma mente ainda lúcida, falando, relembrando, é tão importante que nós temos que fazer um culto repartindo com a comunidade toda. E eu gosto hoje de olhar para essa igreja e ver alguns rostos que não são das famílias tradicionais. Há pouco tempo atrás eu disse ao pastor Clóvis, meus parabéns, pastor Clóvis. A igreja cresceu muito e tem muita gente diferente lá. Que bom! Muitas famílias, outras vieram para cá. Todas são importantes, todas as famílias aqui. Mas essa cidadã, Antônia Nunes Lola, comemora um centenário de vida. Que beleza! Eu disse, olha, é uma data tão especial que a gente precisa falar das lembranças dela. E ontem eu falei lá das lembranças. Não vou repetir aqui, não, porque isso é coisa muito da intimidade da família. Eles deram risada, brincaram, gostaram e tal, mas fizemos uma reflexão também sobre o significado desta longa vida. O salmista diz, Senhor, ajuda a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Dar graças pelos 100 anos de tia Antoninha, de tia Tuninha e da cidadã Antônia Nunes Lola, é também uma oportunidade da gente refletir sobre o sentido da vida, a beleza dessa dádiva, a beleza da vida. Deus quer que nós sejamos pessoas alegres, felizes, presentes nessa cidade, nessa sociedade, brilhando com a mensagem que Ele colocou nos nossos corações, para que todas as pessoas... O cristão não é proselitista, mas o cristão não aguenta guardar a mensagem que tem escondida dentro do seu coração. A igreja não pode guardar a mensagem que tem dentro dos seus muros. A igreja tem que se lançar no mundo. O cristão tem que propagar a palavra. Eu disse que fui pastor em Campo Formoso. Fui pastor da igreja de Campo Formoso, mas fui pastor da cidade de Campo Formoso.
Quando eu cheguei lá, havia uma espécie de polêmica entre protestantes e católicos. Quando eu saí, depois de 10 anos, nós comemoramos o Natal em praça pública. Eu fui o pregador e o coral era da Igreja Católica da cidade. Cantaram bonito as hinas, as músicas de Natal, que fazem parte da cultura cristã no mundo inteiro. E eu falo do mundo inteiro porque Deus, esta igreja, me deu o privilégio, que eu fui alfabetizado aqui dentro dessa igreja. Me deu o privilégio de conhecer todos os continentes menos um. Só não conheço a Oceania, mas o resto eu conheço. Deus me deu esse privilégio. E por todo o canto eu levei a saudade, e o afeto, e o carinho dessa comunidade toda. Meus irmãos, comemorar 100 anos é um privilégio muito grande e uma lição preciosa para todos nós, porque Deus quer que você zele da vida e viva muito. A morte, na Bíblia, São Paulo diz que é o último inimigo. Apresenta a morte como inimigo. Isto é, o cristão acredita firmemente que ele foi criado para a vida e não para a morte. A esperança dele vai muito além da morte biológica. É por isso que nós estamos comemorando junto com a comunidade. E eu quero que a comunidade que tem esta mensagem no coração, não esconda dentro do seu coração. Não é por proselitismo, para trazer mais um membro para a igreja, não. É porque esta mensagem é para toda a criação, para todo o universo. Jesus trouxe a salvação não apenas para a sua vida pessoal, mas para a criação toda. E nós não aguentamos esconder essa mensagem dentro do nosso coração. Temos que repartir. É para todos. Deixa proselitismo de lado. Evangeliza. Prega a mensagem. Prega o evangelho. O Espírito Santo é que vai agir e converter e dar vida nova. Não somos nós. A gente pode estar querendo mais um membro para a igreja, mas mais do que um membro para a igreja é salvar essa comunidade toda que está aí. Esta cidade precisa da mensagem que Jesus colocou nos nossos corações. Em segundo lugar, eu disse que aos 100 anos de tia Tuninha, nos leva à reconciliação. Todo idoso sabe que isso é uma verdade absoluta. Precisa reconciliar-se consigo mesmo, com as dores do corpo, porque o corpo envelhece e tem que estar reconciliando. As dores vão limitando os movimentos, a doença cai, os olhos começam a enxergar menos. Parece que a escuridão vai tomando conta. Uma irmã de Deus, que já faleceu, falou disso de uma maneira muito jocosa e muito especial. Ela teve que fazer exame de catarata. Fez a catarata. Voltou na semana seguinte e disse: doutor, eu estou meio enraivecida. Por quê, dona Helene? Ah, não, e a senhora está enxergando? Estou enxergando bem. Estou enxergando tudo. Mas não fiquei triste. Por que a senhora ficou triste? Porque eu descobri que estou muito mais velha do que eu pensava. Eu estou enxergando todas as minhas rugas agora. Porque fiz exame de catarata. É assim. O corpo vai envelhecendo, perdendo força. O espírito não. O espírito se renova.
O velho tem um espírito forte. Essa gente de cabelo branco que eu vejo aí, tem dentro do seu íntimo sonhos que ele sempre quis sonhar, desejos que ele sempre quis ter, vontade de realização, vontade de se tornar criador dentro da criação de Deus. É claro que o corpo aí tem que reconciliar-se com as limitações do corpo, reconhecer as limitações do corpo. Então é uma lição preciosa para nós. Reconciliação que vai além da reconciliação pessoal. É reconciliação para a comunidade toda. A comunidade sempre precisa reconciliar-se com aquele amigo que faz negócio com a gente e que às vezes enrolou um pouco, com aquele que não falou muita verdade. Reconciliação é parte dessa mensagem do Evangelho, a busca da reconciliação, do perdão. Tia Toninha nos ensinou tudo isso. Ela é uma figura extraordinária, mansa, tranquila. Nós, sobrinhos, ficávamos radiantes de alegria com a presença dele. Até quando era namorada de Arnóbio, nós ficávamos de longe apreciando a beleza daquele namoro. Porque menino gosta de ver muito isso. É reconciliação, reconciliação da comunidade toda, da cidade. Que bom que o cristão viva aqui e diga: eu não tenho nenhum inimigo nessa cidade. Porque o Cristo me ensinou que eu tenho que amar o meu próximo. E que o sentido da vida vai exatamente nessa direção. Amar o próximo como a você mesmo. Veja como os 100 anos dessa cidadã de João Dourado trazem lições preciosas para a vida de todos nós. Eu tinha que falar essas coisas. Me desculpe que eu prolonguei, mas, Nilton, o que eu estou ansioso é para ouvir a palavra do outro filho da igreja, Neemias Alexandre. Vocês vão perceber que este filho da igreja tem uma história tão bonita, um ministério tão especial, que ele precisa vir mais vezes aqui e falar mais a essa comunidade. Um abraço para todos. Que os 100 anos de Tia Toninha possam nos ajudar a encarnar essa mensagem do Evangelho com mais força, entusiasmo e alegria. Obrigado. Que estaria aqui esta noite, vasculhei em todas as páginas da Bíblia e encontrei alguém similar a aniversariante. Tomei emprestadas 3 perguntas feitas por Eliseu a uma sunamita, mulher rica, hospitaleira, bem casada, mas não tinha filho. Nessa situação, o casamento tinha prazo de vencimento. A partir de 10 anos, estaria desfeito pelas leis judaicas. Chega alguém em sua casa, é um profeta de Deus, quer fazer alguma coisa para ela, e consegue. E descobriu que ela precisava de um filho. Prometeu, da parte de Deus, que no ano seguinte ela seria mãe. E assim aconteceu. Pouco tempo depois o menino morreu. A mulher sai espavorida
à busca do profeta prometedor. E pergunta: será que eu lhe pedi esse favor de ter um filho? Mas antes que ela se aproximasse do profeta, que estava lá no cimo de um monte, de longe ele a viu e fez a primeira pergunta que me fere a alma: vai tudo bem contigo? Essa pergunta parece tão ingênua, mas ela tem uma profundidade muito grande. Quantas vezes você já fez essa pergunta hoje? Vai tudo bem contigo? Parece banalidade, mas quando nós buscamos a Bíblia, quando nós buscamos psicologia, antropologia, ela se encarna plenamente. Sua vida ou minha vida não é da sua conta, é mentira. Ela é toda da nossa vida. Eu irei bem quando você estiver bem, porque o homem é um ser relacionável e ele precisa de alguém em plenitude para que os seus relacionamentos sejam legítimos. Aquela mulher era feliz. Assisti à escola dominical hoje e gostei da mensagem apresentada sobre a família. Parece-me que a igreja já estava desde cedo comemorando o acontecimento que nos prende nesse instante. O pregador falava de casamento. O que é casamento? O que é amor? Ele feriu esta palavra. O que é amor? Base bíblica do casamento. O que ela teve? Dona Antoninha teve um casamento ao modelo bíblico. É instituição que partiu do coração de Deus. Não separe o homem, não tem poderes para separar. Eu não vejo razões da igreja hoje estar brigando por união entre duas pessoas que não se chama casamento, mas união estável. Dona Antoninha se casou com Arnóbio, tiveram filhos. Vai tudo bem contigo? Vai. Tem filhos, tem um casamento, tem um marido. Que é amor? Eu escrevi há poucos dias alguma coisa sobre isso. Amor é a arte de dizer sim ou não. Amor é andarem os dois juntos, de braços dados, na mesma direção. Eu chamo a atenção agora dos homens. Eu só vou contar para os homens agora. Uma senhora me procurou muito magoada e ela me revelou o seguinte: olha, pastor, quando nós mulheres casadas nos vestimos bem, nos perfumamos, tomamos todo o cuidado, é porque nós queremos, é um elogio do nosso esposo. Fim de semana, quando nós esmeramos no prato do domingo, comida especial que sai da rotina, nós queríamos que o nosso marido dissesse pelo menos: "Oh, comida boa".
Nem isso eles fazem, ela queixou. Tecnologia aumentou. Por que razão a mulher não pode pegar no celular do marido? Tem alguma coisa errada. Não é casamento. Esta mulher experimentou um casamento na sua amplitude, na sua legitimidade. Vai tudo bem contigo? Vai, porque ela cumpriu o dever familiar. Mas a segunda pergunta é forte também. Vai tudo bem com teu marido? Está falando aqui de marido. Marido é aquele que tem a capacidade de amar a sua esposa. Eu fiquei impressionadíssimo com um capítulo de teologia, a teologia do pertencimento. O importante não é ter Deus. Não. Quando você apenas tem Deus, você manda e ele tem que obedecer, você determina, ele tem que obedecer. Ele é menino de recado seu, porque o Deus é meu e eu mando, eu domino. Mas quando você pertence a Deus, você é que tem que se adequar ao processo de pertencimento. Para ser crente, tem que se enquadrar, se encaixar nos limites da misericórdia de Deus. 2 pastores subiam no palco e rasgavam elogios, cada um à sua esposa. Junto a mim estava um missionário. Sabe o que é que ele me disse quando ouviu aqueles elogios? Eles estão dizendo isso porque não conhecem minha esposa. Homem, pai, Arnóbios, no dia que vocês tiverem orgulho e gratidão a Deus pela esposa que Deus lhe deu, acabam todas as bagunças do casamento. Vai tudo bem com teu marido? Vai, ele é trabalhador, está na roça, está fazendo colheita. Foi lá que o menino começou a adoecer, um AVC. Leva para casa, ali o menino morre. Terceira pergunta, porque o reverendo Newton ainda vai falar. Vai tudo bem com o menino? Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com a criança? Como é que você entende essa mulher dizer, vai tudo bem? Ora, bolas, o menino não está morto? Como é que vai tudo bem se o menino já morreu? Eu gosto de chamar Maria e Marta as teólogas do Novo Testamento. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Vai lá um cara, um sujeito chamado Jairo. Jesus, vai lá em casa. Minha filha está gravemente doente. Ele demora um pouco, vem outro recado. Não incomode mais o mestre, porque a menina morreu. Jesus teimosamente vai ao lar. E lá ele resolve o problema. Olha, esse profeta está nas alturas. A sunamita está aqui embaixo. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? É nisso que a sunamita crê.
É nisto que esta igreja que me criou e me ensinou a amar um Deus que resolve o problema. Sim, vai tudo bem porque Deus está no controle. Dona Antoninha teve essa experiência gloriosa. Eu a vi nesta igreja. Eu soube do seu ato de consagração, do seu filho ao ministério. Assim como fez também Dona Tionília. Era comum a mulher crente e piedosa consagrar os filhos a Deus. Oferecer de presente. Senhor, toma conta deste menino. Esta mulher que hoje completa 100 anos. Merece nossa honra, nosso reconhecimento. Glórias a Deus. Se eu terminasse esta palavra perguntando a Dona Antônia Nunes Lula, vai tudo bem? Com certeza ela dirá, vai tudo bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Antes da minha palavra, eu queria convidar Noci, Madalena, minha esposa. Não pode elogiar, senão vai dizer que é... Não pode elogiar, senão vai dizer, porque você não conhece minha esposa. O Celso ontem se referiu a essa senhora como pastora, e ela tem sido realmente filha de presbítero. Eu a encontrei na cidade de Capela do Alto Alegre. O pai dela não foi só presbítero, foi pastor também. Só congregação, o pai dessa menina fundou 8. E só falava do evangelho. E eu tive a graça e a felicidade de me casar com essa menina bonita. Dentre várias homenagens que a família Lola tem recebido na passagem dos 100 anos de Dona Antoninha, nós recebemos uma mensagem do pastor Gilmar, o qual nos pediu para compartilhar com a família, e nós achamos tão importante que vamos compartilhar com a família maior, a família de Deus, a família de João Dourado, a qual Dona Antoninha pertence. Então, a família está bastante agradecida e alegre com tantas lembranças e homenagens feitas a ela, merecidamente, por a passagem do seu centenário. E o pastor Gilmar escreve: a família Betel compartilha da imensa alegria de comemorar, juntamente com seus familiares, os 100 anos da irmã Antônia. Louvamos a Deus por sua longevidade na presença do Senhor, guardando sempre as Escrituras na sua mente e no seu coração, servindo de exemplo para toda a sua descendência, abençoando assim as gerações vindouras. Então, foram as palavras do pastor reverendo Clóvis, família Betel. A irmã Antônia, nós parabenizamos a irmã Antônia e desejamos um feliz aniversário. Obrigada. É interessante que essa comunidade, quando eu era menino, era pequena e a gente conhecia todo mundo. O Celso falando ali de seu Rufino. Seu Rufino brincava com o papai como 2 meninos. E a família é muito ligada à nossa família. Dona Marinha, seus filhos. Né? E eu disse ontem que a nossa casa teve a felicidade de estar no meio de 2 casas. A casa da esquerda é a casa de Titia e Tio Ademar, que eram os pais do reverendo Celso e de muitos irmãos que estão aqui. Do outro lado, a casa de Tio Enderleide, casado com a irmã de minha mãe também, Tia Idinha. E é interessante que
Naquela época não tinha supermercado, e às vezes a feira era pequenininha também, o dinheiro não era muito. Quando chegava sexta-feira, às vezes faltava açúcar, café. E minha mãe dizia, vai lá na casa de tia Onília, pede lá uma xícara de café. Aí lá ia eu, titia, mamãe disse que a senhora mandasse aqui uma xícara de café. Eu disse, pois não, meu filho, toma. Na outra semana faltava açúcar, era uma fartura do nada, fartava tudo. Mamãe dizia, vai lá na casa de Idinha, pegue lá uma xícara um copo de açúcar, pede lá na casa de Idinha. Que Idinha? Mamãe mandou buscar aqui um copo de açúcar. Toma, meu filho, leva. Era assim também com a família de seu Rufino. Todo mundo conhecia todo mundo. Era uma comunidade cristã que se amava demais. E todos conheciam todos. E amavam a todos. Eu não vou fazer uma mensagem grandona não, porque o tempo está adiantado, mas esta semana, uma irmã desta igreja esteve comigo e disse, reverendo, o que é que a gente pode fazer numa época tão difícil em que nós vivemos? Ela é membro desta igreja aqui. Muito amiga da minha família. Ela e o marido. O marido também é membro desta igreja. E eu, vendo a dificuldade deles, quem é que não está passando por dificuldade? Um país quebrado, muitos supermercados abastecidos, mas as casas estão quase desabastecidas, porque o dinheiro está pouco. Dificuldade de todo lado. Eu disse, olha minha irmã, eu fiz uma mensagenzinha e apresentei numa comunidade lá em Irecê, e o título foi esse: a provisão de Deus em tempos difíceis. A provisão de Deus em tempos difíceis. E volta lá para dona Antoninha. Por que desta mensagem? Criança tem uma fome que é um negócio. Adolescente mais ainda. E eu observando lá em casa, um certo dia, terminamos de almoçar, que não foi muito. A minha preocupação, mamãe, o que é que a gente vai jantar à noite? Não tinha nada. Não tinha nada para jantar à noite. Mamãe, numa tranquilidade, olhou para mim e disse, meu filho, Deus proverá. Eu cocei a cabeça, oh meu Deus, vai provendo aí, porque o negócio está feio. Antes de escurecer, tio Ademar, o pai de Celso, tinha ido à lagoa, tinha ido lá à roça. Lá descobriu uns pés de batata, lá pegou a enxada, começou a cavar, arrancou algumas batatas, trouxe para a casa dele. E antes de escurecer, titia chegou lá com uma bacia de batata. Diz, Antoninha, Ademar foi lá na roça, cavou essas batatas, trouxe muito, aí eu vim trazer para você. Eu digo, mas Deus proveu mesmo. Deus é bom mesmo. Eu fui criado nesse lar do Deus da providência. Interessante, o Celso ontem disse, o Niltinho nasceu gêmeo. Alguns perguntam, por que Danielão é grandão, Sidão é grandão e você é pequenininho? No tamanho, né? Aí eu digo, não, mas é porque eu nasci gêmeo, eu sou a metade mesmo. E na nossa linguagem nordestina aqui, minha mãe teve 11 filhos, junto com o seu Arnóbio. E na nossa linguagem nordestina, escaparam 6. E ontem estávamos no culto lá na casa do Daniel,
adorando a Deus pela vida, pelos 100 anos da minha mãe. E eu respondi àquela senhora desta igreja. Disse: minha filha, quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós buscamos a solução para os nossos problemas em Deus, nós não ficamos sem resposta e sem saída. E contei uma experiência de um presbítero da Macedônia. Aquele homem é crente muito mais do que o reverendo Nilton. Joias, filho do seu Otávio. Eu, pastor em Macedônia, e eu me hospedava na casa dele. Quando eu ia lá fazer o trabalho na congregação de Macedônia. Cheguei um dia, meio assim como esse tempo. Milhinho plantado, meio murcho. Cheguei na casa, perguntei à esposa dele: Dom Mivaldo, cadê Joias? Disse: está na roça. Ele está fazendo o quê? Ele está capinando lá com um cavalo, uma capinadeira. A poeira cobrindo tudo e tal, e o homem passando a capinadeira, o milho murcho, e ele louvando a Deus, cantando o hino da igreja. Eu digo: gente, eu queria ser crente igual Joias, mas não consigo. Minha mãe, em tempos difíceis, foi uma Joias na nossa vida, na vida de todos os filhos. Certa feita ela disse: Dora, eu vou contar minha vida para você e você vai escrevendo, viu? Dora escreve bem. Ela está aí, ó. E minha mãe começou a narrar a sua vida para Dora. Não aguentou nenhum capítulo, Dora. Deu para chorar e disse: mamãe, a senhora sofreu muito. Sofreu? Mas hoje, com 100 anos de idade, pode dizer: vitoriosa em Cristo Jesus. Filhos saudáveis, netos, bisnetos. Meu pai, no final da vida, teve um problema de pressão e tal, e a cabeça começava a doer. Meu pai, às vezes, era um gozador. E a dor apertou tanto, ele botou uma toalha aqui, amarrou e apertou e tal, nada da dor passar, pressão alta. Aí ele apelou para a mamãe: Santoninha, que é Arnaldo, vem cá. Mamãe foi lá no quarto: o que é? Faz uma oração aí para ver se eu melhoro. Agora não faz alto não, porque Deus não é surdo, viu? E minha mãe fez aquela oração, meu pai se acalmou mais um pouco, conseguiu passar aquela noite. E há 11 anos ele descansou no Senhor. O Arnóbio, filho, Lola, conviveu mais de 50 anos com a minha mãe, constituiu essa família cristã abençoada, 6 filhos, muitos netos, bisnetos. E eu quero dizer para esta igreja, da nossa alegria em minha mãe ter sido batizada nesta igreja, filha da igreja, filha de um presbítero desta igreja chamado Antônio Nunes Dourado. E antes que eu desça à sepultura, eu vou dizer a vocês quem foi este homem. Rapidinho. Ana Oliveira, da qual eu tive o prazer de ser pastor dela na igreja de Gameleira, igreja pioneira. Disse: olha, meu filho, ela já descansa no Senhor, Ana Moreira. Muito se fala de João Dourado, um evangelista de mão cheia, um pastor. João Dourado foi um pioneiro aqui.
Só para vocês terem uma ideia, João Dourado tinha uma Bíblia escondida na mala, porque não podia mostrar, senão seria morto. E à noite ele reunia a família, fechava as portas, reunia a família e ia ler a Bíblia para os filhos. E se alguém percebesse que estavam lendo a Bíblia, poderia ser morto. Mas a Ana Moreira disse, olha, João Dourado foi esse pioneiro aqui no Evangelho. Agora tem uma coisa que eu vou dizer a vocês. O que é? Para abrir a mão para servir ao pobre, o homem era Antônio Nunes Dourado. E nós, Moreira, quando viemos para a Gameleira, morrendo de fome, fugindo da luta lá, do Antônio Conselheiro, chegou Antônio Nunes com a novilha já abatida e disse, vocês estão com fome, eu trouxe para vocês. O Evangelho é isto. É como o Celso está dizendo aí, é participação, é comunhão, é amor, é perdão. Isso minha mãe não ensinou somente a mim, mas a todos os filhos, aos netos, aos bisnetos, aos moradores. Tem uma família que ela distribui uma Bíblia. Hoje, um filho desta família é pastor, mas não é presbiteriano, é um pastor evangélico. Fruto de uma Bíblia, aliás, era comum a mãe fazer isso. É comum. Fruto de uma Bíblia que ela distribuiu para esta família, pessoas que trabalhavam lá conosco. Toma, eu vou lhe dar este presente, esta Bíblia. Hoje, um filho desta família é pastor da Assembleia de Deus. Mamãe chega aos 100 anos, deixando uma vida cristã exemplar para a igreja, para a comunidade maior, para a família, para os filhos, para todos nós. E eu quero dizer da alegria de estar aqui, ser filho desta igreja, onde minha mãe foi batizada, onde meu avô foi presbítero, e orar para que esta igreja continue firme e fiel, nesse firme propósito, de confiar de que em tempos difíceis vale a pena, porque há provisão de Deus em tempos difíceis. Amém? Deus nos abençoe. Mamãe. Em nome da Igreja Presbiteriana de João Dourado, nós queremos agradecer a todos. O pastor da nossa igreja, o pastor Clóvis, está de férias. Era para estar aqui o pastor Rosentino, mas ele perdeu um irmão e a igreja, o conselho achou por bem conceder férias a ele para que ele estivesse com a sua família. Mas, em nome da igreja, nós queremos agradecer a todos, agradecer à família por esse privilégio de comemorar, ter este culto de ações de graça dos 100 anos da nossa tia Antoninha, mulher de oração, como dizia o presbítero Samuel. Samuel dizia, Antoninha é mulher de oração. Queremos agradecer também ao seminarista que esteve aqui presente, já estava convidado, já tinha sido convidado para falar, esteve aqui, a família dele está aqui, a mãe. Nós queremos agradecer a todos e dizer que é um privilégio para esta igreja, para a família Dourado, esses 100 anos da nossa tia Antoninha, mulher de Deus. Eu quero convidar o pastor Reverendo Neemias Alexandre
terminar com a bênção apostólica. Vamos ficar de pé. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso grande Pai, que todas as consolações do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.